Oi, turma! Estamos de volta! Pessoal, hoje o meu coração é só gratidão, tá? E eu espero que o de vocês também, eu quero que o de vocês também seja só gratidão. Nós conseguimos, pessoal, encerrar as atividades do primeiro semestre do ano letivo de 2020 e hoje nós vamos iniciar as atividades do segundo semestre do ano letivo de 2020. Então, assim, com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, mas nós conseguimos. A escola conseguiu, vocês conseguiram, a família de vocês. Então, assim, muito obrigado por terem resistido, né? E continuem resistindo, porque nós vamos precisar, tá bom? Então, assim, nós devemos agradecer muito, 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 muito a Deus por ter nos permitido, né, chegar até aqui. O nosso coração é só gratidão por todo esse cuidado, por toda essa paciência, por todo o amor que Ele tem com a nossa vida, certinho? Então, vamos lá. Trouxe a aula de ciência para vocês. Temos um assunto muito gostoso, vocês vão aprender muito e isso vai ser enriquecedor para a formação de vocês, para a personalidade de vocês. Nós vamos falar hoje sobre respeito à diversidade. E eu trouxe aqui 5 perguntinhas, já quero deixar bem claro que essas 5 perguntinhas estão lá no livro de vocês, na página 209, o livro do terceiro bimestre. Terceiro bimestre, vocês receberam um livro novo, né, do terceiro bimestre, que equivale a agosto e setembro, e na página 209 vai falar sobre o respeito à diversidade e tem esses 5 questionamentos que vai nos trazer uma ideia sobre o que é esse respeito à diversidade. Então, a primeira pergunta é a pergunta de número 1. Você sabe o que quer dizer a palavra tolerância? Vocês já ouviram, gente, falar sobre tolerância, sobre ser tolerante, sobre tolerar? Pergunta de número 2. E a palavra respeito? Vocês sabem o que é respeito? O que significa respeito? 3. Você acha que todos nós somos iguais? 4. Todas as pessoas gostam das mesmas coisas? E 5. Você já pensou se todas as flores do mundo fossem amarelas? Então vamos lá. Como seres humanos, somos todos iguais, porém cada um tem seu jeito de ser. Devemos aceitar e conviver com todas as pessoas, não importam a cor da pele, a religião, traços, cabelo e alimentação, certo? Olha aí a resposta para os nossos questionamentos. Como seres humanos, somos todos iguais. É verdade, como seres humanos. Por quê? Eu tenho direito à alimentação, eu tenho direito à escola, eu tenho que à educação, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à moradia, eu tenho direito à segurança. E vocês e todas as pessoas do mundo também têm esse direito. O direito de ter uma casa para morar, o direito de ter acesso ao sistema de saúde, o direito de ter acesso à segurança pública, o direito de ter a educação, que é o direito de ir à escola, independente dela ser pública ou particular. Todos nós temos esse direito, não importa a cor da nossa pele, não importa a nossa altura, o nosso peso, o nosso jeito de ser. Esses direitos, eles são iguais para cada um de nós, para todo mundo. Sabe o que não é igual? O nosso jeito de ser. Nós somos diferentes no nosso jeito de ser. Sabe por quê? Porque a minha altura não é igual à altura de vocês. O meu peso não é igual ao peso de vocês. A minha cor não é igual à cor de vocês. O meu cabelo também não. O que eu gosto de comer talvez não seja a mesma coisa que vocês gostam de comer. Então a diferença está aí. Nós somos iguais com relação aos nossos direitos. Nós somos iguais com relação aos olhos de Deus. E nós somos diferentes na cor, no tamanho, no peso, nas preferências, tá bom?
O que eu gosto de fazer talvez não seja a mesma coisa que você gosta de fazer. E aí a diferença. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. Essa imagem mostra a diversidade. Pessoal, diversidade, a própria palavra já diz. Diversidade vem de diversos. Diversos significa muitos. E muitos não é iguais, são diferentes. Tá aí a imagem, representando várias crianças. Elas são iguais? Não. Sim, são iguais porque são crianças. São iguais porque todas elas têm direito à moradia, têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito à segurança. Elas são diferentes nas cores, nos tamanhos, no peso, nas brincadeiras, no que gostam de comer, no que gostam de fazer. Mas observem, estão todas felizes. Sabe por quê? Porque são crianças que aprenderam o significado da palavra respeito, o significado da palavra tolerância. Tolerância quer dizer aceitar. Você é tolerante quando você aceita que não é igual aos outros e que os outros não são iguais a você. Você é tolerante quando você, mesmo sabendo que aquela pessoa não é igual a você, você respeita ela, você aceita ela, você brinca com ela, você fala com ela, você conversa com ela, você ajuda ela. Então você é tolerante quando você aceita essas diferenças e convive com elas, entendeu? Isso é ser tolerante, é aceitar que nós não somos iguais e que pelo fato do meu colega não ser igual a mim, não significa que ele não mereça a minha amizade, o meu carinho, o meu amor, o meu respeito, tá bom? Todas as pessoas merecem ser respeitadas e isso se chama tolerância, tá? Vamos lá, devemos valorizar as culturas diferentes da nossa e aprender com elas. Trouxe aí para vocês a imagem do que significa culturas diferentes. Culturas diferentes significa que o jeito de ser das pessoas são diferentes. Olha aí, eu coloquei 4 crianças. Elas são iguais? Não, são crianças diferentes. Mas todas elas podem ter casa, podem estudar, podem brincar. Merecem se sentir seguras, tá? Merecem ter acesso à saúde. Então elas são iguais porque elas são crianças. O que diferencia elas? Os lugares que elas moram. Essa primeira criança aí, ela é uma criança africana, ela mora na África. Essa criança que está de bicicleta é uma criança brasileira, mora aqui no Brasil. Olha aí, já notamos uma diferença. Uma mora na África, a outra mora no Brasil. Essa outra criança que está folheando um livro, ela é japonesa, mora lá no Japão. E a última criança é uma criança indígena, é índia, mora nas aldeias, nas tribos. Então, elas são iguais porque elas são crianças, mas são diferentes porque moram em lugares diferentes, têm culturas diferentes. O que a cultura da criança africana é diferente da cultura da criança brasileira, da criança japonesa e da criança indígena. O que é cultura, tia Marcela? O jeito de ser, que gosta de comer, o que gosta de divertir, os tipos de brincadeira. Sabia que as brincadeiras de índio não são iguais às nossas brincadeiras? Sabia que as brincadeiras lá da África tem uma diferença com as brincadeiras do Brasil, só que a gente pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e faz uma mistura, que a gente chama de diversidade. É uma mistura de coisas, são coisas diversas. Nós temos vários costumes que nós herdamos dos índios. Por exemplo, dormir na rede é coisa de índio. Eu não sou índia e eu durmo na rede. Eu gosto de balançar na rede, de descansar na rede. Outra coisa que a gente gosta de fazer, pescar, caçar, é coisa de índio. Várias pessoas fazem isso. Então, nós ganhamos essa cultura, nós herdamos. Que herdar é ganhar, é fazer do mesmo jeito. Então, nós temos um pouquinho, né,
dessa cultura de cada um desses povos, tá bom? A cada nível que vocês for avançando, vocês vão aprendendo mais sobre a formação da nossa cultura, que a gente tem um pouquinho da cultura africana, da cultura japonesa, da cultura indígena, da cultura italiana, e aí nós temos os nossos costumes, que são os costumes brasileiros, e aí quando mistura dá uma coisa bem gostosa de se viver. Mas a questão é mostrar que nós não somos iguais, mas que o fato de não sermos iguais não significa que não tem que ter respeito. Pelo contrário, a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar o que é diferente da gente, tá bom? Nós temos aqui, ó, observe costumes diferentes dos nossos na alimentação de outros povos. Os indígenas comem içá, que é um tipo de formiga, e corró de pau. Pessoal, essa içá, formiga, os indígenas eles comem. Indígena, ele caça, ele pesca, ele tem uma cultura totalmente diferente da nossa, mas é o jeito deles de viver, eles são felizes desse jeito. E nós somos tolerantes, nós aceitamos, nós respeitamos, não é isso? Então, assim, vocês comem formiga? Não, isso não é do nosso costume. Nós comemos arroz, feijão, macarrão, salada, né? Mas os índios, eles usam a formiga na alimentação deles. E tá tudo bem, não faz mal para eles, tá bom, gente? Não faz mal para eles, pelo contrário, eles gostam e eles são felizes. Isso é um costume deles, é uma coisa, costume é o que eles gostam de fazer. Então, eles são acostumados a fazer isso, eles são felizes fazendo isso. E nós somos tolerantes e aceitamos e respeitamos. Olha aqui, aqui no Brasil, em algumas regiões, come-se bicho do coco, que são larvas geradas dentro dos bagos do coco babaçu. Olha aí outra informação. Aqui no Brasil nós temos o coco babaçu e dentro desse coco babaçu é gerado esses bichinhos aí, que é chamado bicho do coco. E em algumas regiões aqui do nosso país, do Brasil, as pessoas comem, acham gostoso. Eu nunca comi, não tenho curiosidade, mas eu aceito, eu respeito. E se eu encontrar alguém que já comeu, eu vou perguntar, e aí, é gostoso? Tem sabor de quê? Né? Porque deve ser interessante, a gente só precisa respeitar. Eu não gosto, tia Marcela, tudo bem. Eu não quero comer, tia Marcela, tudo bem, eu respeito, as pessoas respeitam. Nós temos que ser tolerantes, nós temos que ser respeitosos. Eles comem, nós não, tá tudo bem. Mas a gente não pode deixar de falar com eles, de ser amiga deles, só porque eles gostam de comer bicho do coco, né? Em muitos países da Ásia, comem-se insetos fritos, como baratas, larvas, escorpiões e cobras. Isso mesmo! Desculpa, gente, viu? É porque a tia força a garganta e acaba sentindo vontade de tossir. Mas peço perdão. Continuando. Lá na Ásia, as pessoas elas costumam comer espetinhos de insetos. Aqui no Brasil a gente come espeto de carne, de boi, de carneiro, de porco, de frango, come espeto de linguiça, né? Pois é, só que lá na Ásia, lá no Japão, o pessoal come espeto de inseto, come espeto de escorpião, de cobra, de barata. E eles gostam, eles são felizes. E nós, sabe o que é que nós vamos fazer? Respeitar, nós vamos aceitar. É um costume deles. Talvez eles cheguem aqui no Brasil e não gostem dos nossos espetos. E tá tudo bem, nós não vamos forçar eles a comer, nós não vamos deixar eles tristes, né? Fazer eles comerem forçados. Do mesmo jeito é a gente quando for pra lá. Se oferecerem espeto pra vocês, vocês vão querer comer espeto de escorpião, de cobra, de barata? Se vocês quiserem comer, tudo bem. Mas se vocês não quiserem, eles vão respeitar. Eles vão aceitar que vocês não querem. Entendeu? Precisamos ser respeitosos com as diferenças. Tia Marcela colocou aí várias diferenças
entre crianças de vários lugares. Essa primeira imagem que está no quadrinho azul, vocês se vestem igual essas crianças aí? Vocês usam essas mesmas roupas? Véu na cabeça, saias longas, fica toda coberta só com as mãos de fora? Não, sabe por quê? Porque isso aí é um costume lá da Arábia Saudita, do Marrocos. As crianças lá, os povos que moram lá, eles se vestem assim. Nós aqui no Brasil usamos shorts, saia, calças compridas, camisetas, baby looks, vestidos, né? E eles se vestem assim, normal, tá tudo bem, é o jeito deles. E nós vamos respeitar, nós vamos aceitar, tá bom? Outra coisa que nós devemos respeitar são as diferenças com relação ao nosso físico. Eu já falei para vocês, acho que na aula anterior, sobre a deficiência visual. Deficiência visual são pessoas que não enxergam, que não têm a visão, o sentido da visão. Elas precisam usar óculos escuros e também uma bengala para orientar elas por onde elas estão passando, caminhando, para não tropeçar e cair. E quando a gente encontrar com essas pessoas, a gente tem que ajudar elas, a gente tem que respeitar elas, a gente tem que aceitar elas como elas são. Do mesmo jeito, nós vamos fazer isso com o cadeirante. Cadeirante é o deficiente físico, alguém que por algum acidente ou alguma complicação não consegue caminhar, não tem o movimento das pernas. E aí essa pessoa precisa do auxílio da cadeira de rodas. E nós precisamos conviver com essa pessoa de forma respeitosa. Ajudar ela, trazer ela para as nossas brincadeiras. Tia Marcela, é possível brincar com uma pessoa que usa cadeira de rodas? Sim, mas ela não corre sim. Você pega na cadeira de roda delas e ajuda ela a correr, empurrando bem rápido. Só tem que ter cuidado para não derrubar ela. Mas como eu sei que vocês são crianças cuidadosas, eu sei que vocês não vão fazer isso. Se forem brincar de roda, tia Marcela, mas como é que nós vamos brincar de roda com uma pessoa que usa cadeira de rodas? Coloca ela lá no meio da roda e você faz uma roda em volta dela e ela vai se sentir muito feliz. Ou então alguém pode ficar empurrando a cadeira de roda delas durante a brincadeira de rodas. E assim você pode conseguir brincar com ela de todas as formas. Até de esconde-esconde dá para brincar com uma pessoa que usa cadeira de rodas. É só você usar o seu esconderijo para você e para ela. E isso é respeitar, isso é aceitar. Isso é ser uma pessoa do coração gigante. E temos também algumas pessoas que perde só uma perna e fica só com a outra e tem que usar moletas. E nós temos que cuidar delas do jeito que a gente cuida do cadeirante, do cego e do surdo-mudo, tá bom? A questão é respeito. As pessoas não são iguais a você e nunca vão ser. E você só precisa aprender a respeitar. Você só precisa aprender a aceitar, tá bom? E essas pessoas, elas vão ficar muito felizes se você fizer isso. Eu faço isso e eu espero que você também faça. Todos nós vivemos em comunidades e precisamos uns dos outros. Primeiro da família, depois fora dela. Isso é verdade. Ninguém vive sozinho, nós precisamos de todos. Primeiro nós precisamos das pessoas da nossa família. Como eu mostrei para vocês na imagem, ó. Nós temos uma família e quando a gente é pequena, a gente necessita muito da nossa família para tudo. A gente precisa da nossa mãe para fazer nossa comida, a gente precisa da nossa mãe para deixar a nossa roupa limpinha, a gente precisa da nossa mãe para nos levar ao médico, para nos levar no aniversário do nosso coleguinha. E essas são as primeiras pessoas que a gente precisa. Depois a gente precisa das pessoas da sociedade, que são as pessoas que moram, que não são da nossa família, as pessoas das outras cidades. Como vocês podem observar aí, essa família, ela mostra o médico. Eles precisaram do médico para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos, para fazer o parto dessa mãe que está segurando um bebezinho. E o médico,
ele está mostrando uma professora. Vocês sabem por quê? Porque para ele ser médico, ele precisou da professora, ele precisou da escola. Ele só conseguiu se formar em médico porque ele teve vários professores que fez com que ele chegasse, né, na formação para ser médico. Quem ensinou ele, quem fez ele se tornar médico foram os professores. Tá vendo? Então nós precisamos de muitas pessoas. Nós precisamos de médicos, nós precisamos da família, nós precisamos dos professores, nós precisamos das pessoas que trabalham no supermercado, nós precisamos das pessoas que trabalham no posto de gasolina, nós precisamos das pessoas, minha gente, nós precisamos de todo mundo, nós precisamos da polícia, nós precisamos dos garis. Eu já falei isso para vocês, né? Vocês já aprenderam sobre isso, que nós temos que... Vou tossir de novo, perdão. Que nós precisamos das pessoas da nossa família e nós precisamos das pessoas que vivem fora dela. Nós aprendemos isso lá na aula sobre as profissões, que a gente precisa até do cafeicultor, que ser um cafeicultor, como é que o café vai chegar na nossa casa, né? Então, nós precisamos de todas as pessoas e para isso nós precisamos aceitar elas como elas são, que isso é tolerância, e nós precisamos respeitar elas. Crianças circenses. Agora eu vou falar de crianças circenses. O que é isso, tia Marcela? Crianças circenses são crianças que moram no circo, que vivem no circo. Tenho 5 perguntas e essas 5 perguntas estão lá no livro de vocês também. Você já estudou com crianças de circo? Eu nunca estudei com criança de circo. E vocês? 2. Como você se relacionou com ela? Se alguém aí do outro lado já estudou com alguma criança que morava no circo, depois me conta como foi, como ela era. 3. Você lembra o nome de um circo? Gente, eu já fui em vários circos, mas eu não lembro o nome de nenhum, acredita? Eu já fui muito. Eu sempre gostei muito de ir ao circo, mas eu não lembro o nome de nenhum. 4. Você gostaria de ser uma criança de circo? Por quê? Deve ser divertido, né? Ser uma criança de circo. 5. Nós podemos comparar as crianças que vivem na rua com as do circo? Essa eu vou responder para vocês. Não. Nós não podemos comparar. As crianças de circo, elas moram em vários lugares, porque, por exemplo, chegou um circo aqui em Floriano, eles passam vários dias em Floriano. Depois eles mudam de cidade, eles vão lá para Jerumenha. Aí eles passam vários dias em Jerumenha. De Jerumenha, eles vão lá para Landriçales, passam vários dias em Landriçales. De Landriçales, eles vão lá para Bertolini. Aí eles vão mudando de cidade em cidade. Passam um tempo numa cidade, o tempo em outra cidade, né? Mas eles têm uma casa, que é o circo. O circo protege eles do sol, da chuva, do vento forte. E a criança que vive na rua, ela não tem casa. Ela mora debaixo da ponte, dos viadutos. Ela se encosta em qualquer cantinho para se proteger do sol, da chuva, do vento forte, dos perigos. Ela se embrulha com jornal, com plásticos ou papelões que ela encontra na rua. Então, a criança do circo, ela tem uma casa, que é o circo, e a criança de rua não. Então, não é possível comparar. Existe uma diferença, tá bom? E você? Gostaria de ser uma criança indígena e viver numa aldeia no meio da floresta? Por quê? Olha aí, a tia Marcela trouxe as crianças indígenas para vocês conhecerem. Gente, índio tem os costumes diferentes da gente, o jeito de ser diferente. Eles se pintam, a maioria dos índios usam franja, a maioria deles todos têm o cabelo liso, tem um jeito diferente no rosto, a cor deles também é diferente, a maioria deles é cor de índio, né? Um moreno. E
Eles têm uns hábitos diferentes. Eles gostam de caçar, de pescar. Tem a dança da chuva, quando tá muito quente, que tá demorando a chover, eles fazem a dança da chuva para poder conseguir fazer chover. Eles dormem de rede, a casa deles é a oca, né? E eles moram em aldeias, que são grupos onde tem várias ocas. E ali tem aqueles grupos, eles têm o jeito deles de viver, de ser. Vocês gostariam de ser índio, morar no meio da floresta assim, numa aldeia, numa oca, se vestir como índio, se pintar como índio? Eu queria ser índio pelo menos uma vez na vida, só para me saber como é a vida deles, porque deve ser muito divertido. Eles não têm medo dos animais selvagens, eles caçam, eles pescam, eles têm umas brincadeiras bem divertidas. Pesquisem sobre a vida de índio que vocês vão saber do que eu tô falando. A gente tem vários costumes de índio. É tão gostoso ser índio que a gente acabou adotando muita coisa dos índios, sabia? A gente aprendeu muito com os índios e aprende a cada dia que passa. Temos também as crianças refugiadas. Pessoal, falar de crianças refugiadas é um pouco complicado, porque é uma coisa bem complexa e vocês ainda são bem crianças. Mas eu vou trazer uma ideia para que vocês possam entender. As crianças refugiadas, elas moram em um certo local com a família delas, com o pai, com a mãe, com a família toda. Só que as crianças refugiadas, elas fogem porque os direitos delas não são respeitados. Chegam grupos de pessoas que expulsam elas, que são violentos com a família delas, e elas acabam fugindo porque elas não têm liberdade para viver como a gente vive, sabe? Elas são escravizadas, tem pessoas que mandam nela, que dizem o que elas têm que fazer. E viver não é isso, né? Viver não é isso. Então, assim, elas fogem daquele local para elas não viverem aquela pressão, para elas não viverem aquela violência, para elas não viverem do jeito que os outros querem que elas vivam. Elas fogem para viver com a liberdade delas, para viver do jeito delas. Então, crianças refugiadas é isso. Elas saem lá do lugar que elas moravam por conta de outras pessoas que perseguem elas, que querem dizer o que é que elas têm que fazer. E eu coloquei uma imagem aí dessas crianças, quando eu estava pesquisando, preparando essa aula, eu coloquei lá crianças refugiadas e eu gostei muito dessa imagem, porque essas crianças aí, elas estão muito felizes. E vocês podem ver que elas estão praticamente usando roupas iguais, né? Tem duas de blusa verde, tem duas com uma roupa aí azul. A outra de trás eu não sei o que tá usando, porque não dá para ver. Mas dá pra gente notar que elas estão felizes. E lá na minha pesquisa, a informação que eu encontrei foi que essas crianças estão assim porque elas encontraram um abrigo. Elas fugiram de onde elas moravam e elas encontraram um abrigo. E nesse abrigo, que a gente chama de instituições para crianças refugiadas, elas encontraram escola, alimentação, saúde, segurança. É por isso que elas estão felizes, porque elas vão poder viver do jeito que elas querem, com os direitos delas respeitados, mesmo que seja através de instituições. Tia Marcela, e os pais dessas crianças? Sim. Alguns pais chegam junto com as crianças e as instituições recebem a família toda. Outros, os pais porventura não conseguem e deixam só as crianças, mandam só as crianças. Os pais ficam lá para fazerem o que aquelas pessoas que eu disse para vocês que mandam nelas querem que elas façam. Então é isso, crianças refugiadas é isso, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre crianças refugiadas, lá na frente, no 2º, 3º, 4º ano, vocês vão aprender, mas vocês também podem estar fazendo pesquisas sobre crianças refugiadas para vocês aprenderem um pouco sobre elas, tá bom? Tem até uma pergunta: as crianças refugiadas estão tendo seus direitos respeitados? Como devemos tratá-las? Não, elas não têm o direito delas respeitados. Porque assim, nós temos direito à
a moradia, a educação, a saúde, a segurança, né? E no caso das crianças refugiadas, tem pessoas que dão isso para elas, mas elas têm que fazer o que eles mandam. Então isso não é direito respeitado, não, é direito forçado, é um direito trocado, tá? Então assim, essas crianças elas devem ser tratadas com respeito, com amor, com tolerância, tá? Mas aí nós temos as instituições que fazem isso para cuidar dessas crianças e das famílias delas, tá bom? Então vocês não precisam ficar preocupados com as crianças refugiadas, porque as instituições cuidam muito bem delas. Olha só, observem essas fotos, olhem com muita atenção para essas fotos que eu coloquei aí. Que sentimento esta foto desperta em você? Quando vocês olharam para essa foto, agora vocês estão olhando, o que vocês estão sentindo? Medo? Tristeza? É isso que a gente sente, medo, a gente fica triste. E sabe o que a gente pensa? Essas crianças não estão comendo. E é verdade. Essa figura, ela está representando a desnutrição. Você aí na sua casa tem o que comer e às vezes até reclama. E aí afora, em vários lugares do mundo, tem crianças que passam fome, que não têm o que comer, gente. É muito triste. E elas vão ficando bem magrinhas, vão adoecendo. Tem umas que chegam até a morrer. É muito triste. Nesse mundo ainda tem muita gente que passa fome, muita gente mesmo. O que o governo deveria fazer para ajudar essas crianças? O governo, ele já faz a parte dele, mas pode melhorar, né? Ele pode dar muito mais para que essas crianças não passem fome. Então, o nosso pedido para o governo é isso. Manda mais comida para quem está passando fome, reforça os projetos, para as pessoas não passarem tanta fome assim, tá bom, gente? E vocês podem ajudar fazendo, sabe o quê? Não reclamando da comida que tem em casa. E sempre que vocês verem uma campanha de pessoas pedindo alimentos para ajudar famílias carentes, ajudem, porque tem muita gente que precisa, tá bom? Meus amores, se cuidem, um beijo bem grandão da tia Marcela, tá bom? Até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido que diversidade é diversos, é muitos, e que esses muitos não são iguais. E que o fato dessas pessoas, nós, não sermos iguais, não significa que a gente não tenha que se respeitar, que a gente não tenha que se aceitar, que a gente não tenha que se tolerar. Então, todo mundo respeitando a diversidade, todo mundo praticando a tolerância. Tolerar é aceitar o que é diferente, tá bom? Beijo!